A Alemanha me tomou horas. E vou ser honesto, não pareceu pesquisa. Pareceu invasão. Um homem que usou a internet para achar alguém disposto a dizer sim para o impensável. Uma rede ligada ao 764, onde o objetivo é entrar na cabeça de alguém através de uma tela, e não parar até que não sobre mais nada. E um ataque que foi encenado, performático, como se o alvo de verdade não fosse a vítima, fosse a plateia. Alguns casos te perturbam. Esses aqui não saem da cabeça. Bem-vindo ao lado sombrio da internet alemã. Alguns crimes abalam uma cidade, alguns crimes abalam um país inteiro. E aí existem os crimes que mudam a forma como você entende o mundo em que vive. Esse é um deles, Hamburgo, uma das cidades mais ricas e modernas da Alemanha. Um bairro nobre, casas de 3 andares, ruas limpas, famílias que parecem ter tudo sob controle. Em uma dessas casas morava um adolescente que, do quarto dele, lançava redes invisíveis pela internet. Redes feitas para capturar crianças, 11, 12, 13 anos, e destruí-las. O nome real dele é Shahriar J. Mas no mundo em que ele vivia, aquele canto podre e sombrio da internet onde tudo isso aconteceu, ele se chamava White Tiger. E o que ele fez, segundo as próprias pessoas que o processaram, vai além do que a mente humana consegue processar. Para entender o White Tiger, você precisa primeiro entender o buraco de onde ele saiu. O 764 é, segundo o FBI, uma das redes de exploração infantil online mais perigosas já documentadas. E honestamente, o nome não é nenhum código do mal cheio de mistério, é só um prefixo telefônico. O código de área de Stephenville, no Texas. Porque foi lá que tudo começou. No quarto de um adolescente problemático chamado Brandon Cadenhead, que aos 15 anos já tinha largado a escola, se isolado completamente do mundo e passava os dias se afogando em conteúdo violento na internet. Cadenhead construiu o fórum 764 e transformou ele em algo genuinamente difícil de descrever sem sentir o estômago virar. Um espaço dedicado ao pior que existe na internet. Conteúdo que não posso nem nomear aqui. E o mais perturbador de tudo, uma espécie de manual colaborativo sobre como encontrar pessoas vulneráveis online e destruí-las psicologicamente. O método era sempre o mesmo. Membros do 764 se infiltravam em chats de jogos, fóruns de Minecraft ou Roblox, grupos onde jovens falavam sobre suas dificuldades emocionais ou até pensamentos de acabar com a própria vida. Eles procuravam os mais frágeis, os que tinham a rede de apoio mais franca. E quando os encontravam, o processo começava. Eles chamavam isso de grooming, eu chamaria de caça. Primeiro, eles conquistavam a confiança, conversavam, ouviam, faziam a pessoa sentir que alguém no mundo realmente a enxergava. E quando o vínculo estava estabelecido, quando a criança do outro lado da tela acreditava de verdade que aquela pessoa era sua amiga, as exigências reais começavam, fotos, vídeos, autotitilação na câmera, ao vivo. E com esse material em mãos, o ciclo de chantagem se tornava quase impossível de escapar. Se você não fizer o que eu mandar, eu posto tudo. Sua família vai ver, seus amigos, sua escola. Cadenhead foi preso em 2021 e condenado em 2023 a 80 anos de prisão. Mas a rede que ele construiu não morreu com ele. Ela se fragmentou, sofreu mutações e continuou operando nas sombras, com novos líderes, novas vítimas, novos métodos. Um desses novos líderes era um adolescente iraniano em Hamburgo, na Alemanha, e ele era, de longe, um dos mais perigosos que já tinham visto. Shahriar veio do Irã para a Alemanha com a família ainda criança. Eles se instalaram no subúrbio de Hamburgo, um daqueles bairros onde a vida parece confortável, tranquila, sem drama real. A família tinha uma casa de 3 andares. Shahriar era estudante de medicina. No papel, era um jovem com futuro. Mas desde os 16 anos, Shahriar vivia uma vida dupla. Uma completamente invisível para seus pais, seus vizinhos, qualquer pessoa que o conhecesse no mundo real. Sentado na frente do computador, sob o codinome White Tiger, ele era um dos mais ativos da rede 764. Ele não agia de forma aleatória, tinha método, paciência e, segundo os investigadores, uma motivação
tão perturbadora quanto todo o resto: competição. Dentro do 764, os membros se desafiavam entre si. Quem tinha os vídeos mais brutais? Quem tinha levado uma vítima mais longe? Era um torneio de crueldade e o White Tiger queria vencer. Seus alvos preferidos eram crianças e adolescentes entre 11 e 15 anos. Ele os encontrava exatamente onde eles passavam o tempo: fóruns de jogos, servidores do Discord, chats onde jovens desabafavam sobre suas inseguranças. E ele tinha um radar afiado para um tipo específico de vítima: crianças que frequentavam grupos online sobre pensamentos de acabar com a própria vida, as mais vulneráveis, as que já estavam à beira do abismo. Quando as identificava, começava a conversar. Calmo, aparentemente empático, às vezes por semanas, às vezes por meses. E quando tinha confiança delas, quando a criança do outro, lado da tela, acreditava de verdade que o White Tiger era alguém que a entendia. O Shahryar de verdade aparecia. As exigências começavam aos poucos. Uma foto, depois outra, depois um vídeo de automotivação na câmera, ao vivo. E se a vítima se recusava, a ameaça era imediata: vazar tudo que já tinha sido coletado, destruir a reputação, garantir que os pais vissem tudo. Segundo os investigadores, o White Tiger não só gravava esses vídeos, ele os guardava como troféus. Os dispositivos eletrônicos encontrados na casa dele continham terabytes de material. Os investigadores alemães que analisaram o conteúdo precisaram de acompanhamento psicológico depois. Alguns veteranos do FBI, pessoas com anos de experiência em casos de terrorismo, quebraram na frente dessas telas. No dia 17 de janeiro de 2022, em Gig Harbor, uma pequena cidade portuária no estado de Washington, a cerca de 1 hora de Seattle, um adolescente transgênero de 13 anos saiu de casa. O nome dele era Jay Taylor. Na mochila, um celular e uma corda. Jay tinha sido alvo do White Tiger por semanas. Shahryar, agindo através da rede dele dentro do 764, nem atuou sozinho nesse caso. Ele usou outra vítima menor de idade, alguém que já estava sob seu controle para pressionar Jay. Uma criança sendo usada como arma para destruir outra criança. Jay foi até um estacionamento, abriu o Instagram e começou uma transmissão ao vivo. O que aconteceu a seguir se desenrolou em tempo real, na frente de uma audiência online. Algumas pessoas tentaram enviar alertas. Chegaram tarde demais. Jay Taylor morreu naquela tarde, aos 13 anos, enquanto White Tiger e outros membros do 764 assistiam pelas telas. O caso abalou as autoridades americanas. Poucos dias após a morte de Jay, 2 agentes do FBI começaram a trabalhar na investigação. Eles vasculharam milhares de mensagens, fotos e vídeos no Discord, Instagram e Telegram. A trilha digital os levou, após meses de trabalho, a um endereço em Hamburgo, na Alemanha. E lá, naquela casa de 3 andares no bairro Nobre, eles encontraram Shahryar. Mas o que ninguém esperava era o que viria a seguir. Uma espera de mais de 2 anos antes que qualquer coisa de fato acontecesse. Esse talvez seja o capítulo mais perturbador de toda a história. Não pela violência, mas por tudo que poderia ter sido evitado. O Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas dos Estados Unidos já tinha alertado as autoridades alemãs sobre o White Tiger ainda em 2021. Eles entregaram um documento de 40 páginas com capturas de tela do fórum no Discord, onde Shahryar descrevia o que estava fazendo, incentivando automutilação, empurrando vítimas em direção ao suicídio. As autoridades alemãs receberam e não fizeram nada. Em 2022, após a morte de Jay Taylor, agentes do FBI viajaram até Hamburgo para se reunir com seus colegas alemães. Apresentaram o caso, explicaram quem era o White Tiger, onde ele morava, o que ele estava fazendo. As autoridades alemãs ouviram e não fizeram nada. Os agentes voltaram para os Estados Unidos de mãos vazias. E segundo relatos posteriores, com a sensação de ter batido de frente com uma parede burocrática. A investigação travou. Enquanto isso, Shahryar continuava no quarto dele. Continuava caçando, continuava operando. Em setembro de 2023,
A polícia alemã finalmente fez uma operação na casa dos pais dele. Encontraram os dispositivos com terabytes de material. Shahryar tinha 19 anos na época, e ainda assim, nada aconteceu publicamente. Foi só em 18 de junho de 2025, 4 anos depois do primeiro alerta, que Shahryar foi formalmente preso. E as perguntas que ficaram no ar desde então são desconfortáveis e inevitáveis. Quantas vítimas a mais existiram porque ninguém agiu antes? Quantas crianças pagaram o preço por essa demora? O promotor-chefe de Hamburgo, Jörg Fröhlich, disse com todas as letras na coletiva de imprensa no dia da prisão: "Os atos ultrapassam a imaginação humana." O chefe de polícia de Hamburgo, Falk Schnabel, completou: "É uma depravação difícil de absorver." No dia 9 de janeiro de 2026, um tribunal juvenil de Hamburgo abriu o julgamento contra Shahryar J., agora com 21 anos. O processo está sendo realizado a portas fechadas, porque Shahryar tinha 16 anos quando os crimes começaram. A lei alemã protege a privacidade do acusado nessas circunstâncias. Uma ironia que não passou despercebida por ninguém que acompanhou esse caso. As acusações são absurdas. 204 infrações do total, contra mais de 30 vítimas na Alemanha, Canadá, Finlândia e Estados Unidos. Entre elas, uma acusação de homicídio pela morte de Jay Taylor e 5 acusações de tentativa de homicídio, tudo como autor indireto, ou seja, alguém que induziu outras pessoas a cometer os atos. O tribunal programou 82 audiências, que vão até dezembro de 2026. O que chamou atenção logo no primeiro dia do julgamento não foi só o peso das acusações. Foi um detalhe que parece saído de um filme. Enquanto Shahryar era escoltado até o tribunal, outros detentos o reconheceram e gritaram o nome de rede dele, White Tiger, não com desprezo, com algo que parecia muito com reconhecimento. A advogada de defesa dele, Christiane Yüksel, descreveu as acusações como experimentais e improváveis de serem provadas. A promotoria, por outro lado, diz que as evidências para cada uma das 204 infrações são sólidas. Se condenado, Shahryar pode pegar entre 6 meses e 10 anos em uma unidade de internação juvenil. Uma sentença que, para muita gente que acompanhou esse caso de perto, parece um erro de arredondamento perto do que ele é acusado de ter feito. Tem algo nesse caso que simplesmente não sai da minha cabeça. Não é só a crueldade do que Shahryar fez, é toda a arquitetura disso. Como foi fácil para ele encontrar suas vítimas. Os fóruns onde as crianças mais vulneráveis se reuniam, sem saber que alguém as estava caçando. A lentidão dos sistemas que deveriam protegê-las. Os 4 anos que passaram entre o primeiro aviso e a prisão. Jay Taylor tinha 13 anos. Saiu de casa numa tarde de janeiro com uma mochila e um celular, e ninguém foi capaz ou quis chegar a tempo. A rede 764 ainda existe, fragmentada em grupos menores, com nomes diferentes, em cantos diferentes da mesma internet que todos nós usamos todo dia. Mesmos métodos, mesmas vítimas. Crianças em busca de conexão num mundo que às vezes faz elas se sentirem completamente invisíveis. E em algum lugar por aí, agora mesmo, pode estar um novo White Tiger escolhendo o próximo alvo. Para qualquer pessoa que o conhecia na cidade, Armin era normal, comum até. Ele era técnico em informática, cortava o gramado do vizinho sem ser pedido, ajudava amigos a consertar o carro. Já tinha dado jantares em casa. Um detalhe que, olhando em retrospecto, ganha um significado completamente diferente. Um vizinho uma vez o descreveu a um repórter como alguém que tinha uma perspectiva diferente sobre a vida, mas que fora isso era igual a qualquer outro. O tipo de pessoa com quem você tomaria uma cerveja, com quem você confiaria seus filhos. E ele de fato ficou com os filhos do vizinho, aliás. 4 deles. Mas por trás dessa aparência completamente comum, Armin Maives carregava algo desde criança. Algo que começou como uma fantasia sombria e que ao longo de 40 anos foi endurecendo silenciosamente até virar uma obsessão. Armin nasceu em Gießen em 1961
o filho mais novo de uma família profundamente desestruturada. O pai foi embora quando Armin tinha 8 anos, sumiu e nunca voltou de verdade. Os 2 irmãos mais velhos foram com ele. E Armin ficou sozinho naquela casa enorme com a mãe, Waltraud, uma mulher dominadora e controladora que nunca se casou de novo e que, segundo os próprios relatos posteriores de Armin, se certificava de que ele entendesse que pertencia a ela e só a ela. Ele cresceu isolado, sem amigos de verdade, sem relacionamentos significativos fora de casa. E em algum momento, segundo ele mesmo, por volta dos 12 anos, a solidão azedou e virou algo mais sombrio. Ele começou a fantasiar sobre consumir seus colegas de classe. Não por raiva, não por ódio. Ele queria, da forma mais perturbadora imaginável, torná-los uma parte permanente dele. Chegou a inventar um irmão imaginário que chamava de Frank, uma figura com quem podia compartilhar seus pensamentos, alguém que nunca iria embora. Ele era obcecado com João e Maria, especificamente com a bruxa, especificamente com o que a bruxa ia fazer. Cresceu, fez o serviço militar, treinou com armas, voltou para a mansão, arrumou um emprego em Teinta e manteve a fantasia trancada. Por anos, décadas até, foi assim. Ele lia livros de true crime, assistia filmes de terror, foi encontrando seu caminho pelos cantos mais sombrios dos primeiros fóruns da internet. Lugares onde pessoas com fetiches tabu se reuniam para conversar. Só conversar na maior parte. Fazer roleplay. Explorar em texto coisas que eram para ficar só no texto. E então a mãe dele morreu em 1999. Do nada, ele estava sozinho naquela casa de 44 quartos. Sem ninguém para responder. Sem ninguém observando. E algo mudou. Ele passou um ano inteiro lendo biografias de serial killers, e então abriu um navegador e encontrou o The Cannibal Café. Tem algo que costuma se perder quando essa história é recontada. Armin Meiwes não era simplesmente um monstro solitário que inventou um novo tipo de maldade do zero. Ele era, de uma forma profundamente perturbadora, produto de uma comunidade. Uma comunidade pequena, extremamente marginal. Genuinamente perturbada, mas uma comunidade mesmo assim. O The Cannibal Café era um site de verdade. Ele existiu no final dos anos 90 e início dos anos 2000, na internet primitiva, numa época em que moderação basicamente não existia e você podia postar quase qualquer coisa sem consequências. Era um fórum para pessoas com fantasias canibais, o que pesquisadores mais tarde classificaram como vorarefilia, ou vore, um fetiche envolvendo fantasias de ser consumido ou consumir outra pessoa. Para a grande maioria das pessoas que visitavam o site, era fantasia. Fantasia perturbadora, claro, mas fantasia, palavras numa tela, nada mais. Nada. Meiwes frequentava o site e outros parecidos há anos antes de dar o passo de postar seu próprio anúncio. Ele postou sob o nome de usuário Frank, o nome do seu irmão imaginário de infância. Já tinha colocado anúncios antes, tinha recebido respostas, combinado de se encontrar com pessoas e visto elas desistirem na última hora. Tinha tido experiências que pararam antes de qualquer coisa fatal. Investigadores alemães identificaram posteriormente vários homens que tinham visitado a mansão e saído vivos, alguns dos quais disseram ter deixado Meiwes morder-lhes e ter considerado ir mais longe, mas não terem ido. Por anos, a fantasia tinha uma válvula de escape. A internet fornecia contato suficiente, conversa suficiente, para que o pior ficasse contido. E então Bernd Jürgen Brandes encontrou o anúncio dele. Essa é a parte do caso que o torna diferente de quase qualquer outra coisa no mundo do true crime. Bernd Jürgen Brandes tinha 43 anos. Era engenheiro de software na Siemens em Berlim. Por toda a aparência externa, ele tinha uma vida, um parceiro de longa data, uma carreira, um apartamento, pessoas que o conheciam. Mas Bernd Brandes carregava sua própria escuridão há tanto tempo quanto Meiwes carregava dele. Segundo depoimentos do tribunal e avaliações psicológicas, a mãe dele tinha tirado a própria vida quando ele tinha 6 ou 7 anos. E dessa ferida, ao longo das décadas seguintes,
cresceu algo raro e profundamente perturbador. Um desejo de auto-ação. Não apenas morte, um tipo específico e ritualístico de morte. Ele queria ser consumido, desaparecer completamente dentro de outra pessoa. Ele tinha falado sobre isso online, tinha escrito sobre isso. Quando encontrou o anúncio de MyVes, não hesitou. Eles começaram a trocar e-mails, diariamente por cerca de um mês. Discutiram suas intenções em detalhes explícitos e metódicos. MyVes, com o que os investigadores mais tarde descreveram como uma mentalidade juridicamente precisa, exigiu que Brandes passasse por uma série de etapas antes de se encontrarem. Brandes teve que assinar um acordo de consentimento por escrito. Teve que gravar um vídeo dando consentimento explícito. Fez seu testamento, nomeando terceiros, não MyVes, como beneficiários, para demonstrar que ganho financeiro não tinha nenhum papel nisso. Vendeu o carro, colocou seus assuntos em ordem. E no dia 9 de março de 2001, Bernd Brandes tirou um dia de folga do trabalho e viajou de Berlim até Rotenburg. O que aconteceu dentro daquela fazenda de 44 quartos no dia 9 de março foi filmado na íntegra por MyVes. A fita se tornaria mais tarde uma das peças de evidência mais perturbadoras da história jurídica alemã. Revisada na íntegra por investigadores, advogados e juízes, nenhum dos quais saiu da experiência sem ser afetado. Os detalhes daquela noite não são algo que vou detalhar cena por cena, e honestamente, você não precisa que eu faça isso. O que importa para entender esse caso é a sequência de eventos e o que eles revelaram, tanto sobre MyVes quanto sobre as questões jurídicas genuinamente sem precedentes que o caso levantou. Brandes chegou. Ele tinha ingerido uma grande quantidade de remédio para gripe e pílulas para dormir. Sua tentativa de amenizar o que estava por vir. Ele queria estar consciente o suficiente para participar, mas sedado o suficiente para que a dor não superasse sua determinação. O que se seguiu foi uma série de atos que durou horas, progrediu em etapas e terminou com MyVes, esfaqueando Brandes na garganta com uma faca de cozinha nas primeiras horas do dia 10 de março. Brandes morreu no chão da fazenda. MyVes limpou tudo metodicamente. Usou uma mesa de corte especializada que tinha preparado com antecedência. Esquartejou o corpo com a precisão de alguém que estava ensaiando mentalmente esse momento há 30 anos. Guardou partes no freezer. Ao longo das semanas e meses seguintes, descongelou e cozinhou o que restava, com azeite, alho, sal e pimenta, servido com uma taça de vinho tinto sul-africano numa mesa com velas e seus melhores talheres. Ele disse mais tarde à polícia que, a cada refeição, a memória de Brandes ficava mais forte, que consumir ele tinha feito com que se sentisse, pela primeira vez na vida, completo, como se finalmente tivesse o companheiro que nunca iria embora. Ele consumiu aproximadamente 20 quilos de carne humana ao longo de vários meses. Enquanto isso, em Berlim, as pessoas perceberam que Brandes havia sumido, seu parceiro, seus colegas. Mas Brandes tinha coberto seus rastros com cuidado. Tinha vendido seus pertences. Tinha feito seu testamento. Não havia alarme imediato, nenhum corpo, nenhuma cena de crime óbvia. MyVes viveu sem ser perturbado na mansão por quase 2 anos. O que finalmente derrubou tudo. A internet, de novo. Em julho de 2002, um estudante universitário austríaco, navegando com termos de busca que provavelmente não precisamos repetir aqui, tropeçou em uma das postagens mais recentes de MyVes num fórum. Um novo anúncio, com detalhes sugerindo que a fantasia já tinha sido colocada em prática. Ele contatou a polícia em Wiesbaden. Levou 2 meses para os investigadores conectarem o nome de usuário Frank a um endereço real. No dia 10 de dezembro de 2002, a polícia chegou ao Wüstefeld Manor. Encontraram o freezer, encontraram as fitas de vídeo e encontraram Armin MyVes, cooperativo e sem surpresa, sentado em sua casa de família em decadência, cercado por 37 quartos vazios. "Eu tinha fantasia", ele disse aos policiais, "e no final, eu a realizei." É aqui que as coisas ficam genuinamente estranhas do ponto de vista jurídico.
E por que esse caso ainda é estudado em faculdades de direito pelo mundo inteiro? A Alemanha não tinha uma lei contra canibalismo em 2001. Tecnicamente, ainda não tem. Então a questão era: o que você acusa alguém quando o ato foi, por todas as evidências disponíveis, consensual? O advogado de defesa de Maives argumentou que o que ocorreu foi uma forma de morte a pedido, essencialmente uma forma extrema de morte assistida, na qual a vítima havia dado consentimento repetido, documentado e juridicamente estruturado. Ele argumentou que, sob a lei alemã, isso constituía uma infração menor com pena entre 6 meses e 5 anos. Não homicídio, nem perto disso. A promotoria contra-argumentou que nenhum consentimento válido pode ser dado à própria morte e consumo, que a dignidade humana não é algo que você pode assinar legalmente, independente de quantos acordos você preencha e vídeos você grave. Que Maives tinha agido para satisfazer um impulso de natureza íntima, o que, sob a lei alemã, eleva um assassinato ao nível de homicídio doloso. O primeiro julgamento, em janeiro de 2004, terminou com uma condenação por homicídio culposo, não doloso, 8 anos e meio de prisão. A Alemanha entrou em polvorosa. Defensores de vítimas, especialistas jurídicos e boa parte da imprensa internacional só ficaram estarrecidos. A promotoria recorreu. Um novo julgamento foi ordenado. E em janeiro de 2006, um tribunal de Frankfurt condenou Maives por homicídio doloso e o sentenciou à prisão perpétua. Na sentença, Maives expressou o que descreveu como arrependimento e disse que esperava que outras pessoas com impulsos semelhantes buscassem ajuda antes de agir. Ele estimou que havia aproximadamente 800 pessoas com intenções canibais só na Alemanha. Se esse número significa alguma coisa ou é simplesmente o devaneio de uma mente perturbada, ninguém jamais conseguiu dizer com certeza. Ele está preso desde sua prisão em 2002. Nos anos seguintes, segundo relatos, ele se tornou vegetariano, dá entrevistas ocasionais, principalmente defendendo os direitos dos animais. Sua mansão, a cena do crime, a casa onde cresceu, a ruína de 44 quartos onde tudo aconteceu, foi demolida em 2023, após anos sendo invadida por exploradores urbanos e turistas de true crime. Ela não existe mais. Só um terreno vazio no meio do mato, nos arredores de Rothenburg. Fiquei um tempo com esse caso, tentando entender o que ele realmente significa. Qual é a lição? Porque, ao contrário dos casos anteriores que cobrimos, aqui não existe uma estrutura clara de vilão e vítima. Não tem um predador que caçou alguém. Não tem um caminho de radicalização. Não tem um sistema que falhou. Tem apenas 2 pessoas profundamente destruídas que se encontraram na internet, num fórum que existia especificamente para conectar pessoas como elas, e decidiram agir com base em algo que ambas carregavam a vida inteira. E acho que é isso que torna esse caso tão difícil de esquecer, porque a internet não criou Armin Maives, não criou Bernd Brandes. O estrago deles já tinha décadas quando eles se encontraram online. Mas a internet deu a eles algo que nenhuma era anterior poderia ter proporcionado, um ao outro. Uma linha direta entre 2 pessoas que, em qualquer outro momento da história, quase certamente teriam vivido e morrido sem jamais se encontrar. É isso na internet que a gente ainda não consegue processar direito. Ela não conecta apenas pessoas à informação. Ela conecta pessoas umas às outras. Todas elas, incluindo aquelas cujos desejos mais profundos deveriam ter ficado escondidos com segurança na escuridão, sem conseguir encontrar correspondência. O The Cannibal Café sumiu, mas os espaços que servem a mesma função, os fóruns, os boards, os servidores privados onde pessoas com os impulsos mais sombrios possíveis encontram comunidade e validação, esses não sumiram. Eles simplesmente ficaram melhores em se esconder. É uma manhã de quarta-feira, 9 de outubro de 2019. Na pequena cidade do leste alemão de Halle, as famílias seguem com o dia. Crianças na escola, pessoas tomando café. E dentro de uma sinagoga modesta no bairro Paulusviertel, cerca de 51 fiéis judeus se reuniram para observar o Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico.
Um dia de reflexão, jejum, oração. As portas estão fechadas. O mundo lá fora está quieto. Às 11 horas e 54 minutos, um homem vestido com equipamento de estilo militar está sentado num carro alugado num estacionamento próximo. Ele verifica a câmera presa ao capacete, abre o notebook e posta um link num fórum de nicho, um lugar que existe em algum ponto entre os cantos mais sombrios do 4chan e o tipo de internet que a maioria das pessoas nem sabe que existe. O link leva a uma transmissão na Twitch. A transmissão dele, ele está prestes a filmar a si mesmo cometendo um massacre e transmitir ao vivo para qualquer um disposto a assistir. O nome dele é Stefan Baliet. Ele tem 27 anos. Baliet cresceu na Saxônia-Anhalt, no que costumava ser a Alemanha Oriental. Fez seu serviço militar de 6 meses aos 18 anos, onde foi treinado com fuzis e pistolas. Seu prontuário não mostrava nenhum sinal de crenças extremistas na época. Tentou estudar design molecular e estrutural de produtos na universidade. Largou depois de 1 ano, mudou para química na Universidade de Halle. Isso também não durou. Por volta dos 20 e poucos anos, estava morando com a mãe, mal saindo de casa, sem emprego, sem namorada, sem conexões sociais reais. A própria mãe o descreveu mais tarde como completamente isolado. E aqui está o negócio com esse tipo de isolamento. Ele cria um vácuo. E vácuos são preenchidos. Em algum momento, investigadores nunca conseguiram determinar exatamente quando Baliet encontrou os Shamboards. Se você não conhece, pense neles como o velho oeste dos fóruns da internet. Anônimos, sem moderação e cheios do tipo de conteúdo que é removido de todo lugar. Em fóruns como o 4chan e o 8chan, existe um caminho muito específico. Você começa com humor ácido, memes, piadas internas que parecem fazer parte de um clube secreto. E lentamente, quase imperceptivelmente, o humor vai ficando mais sombrio. As piadas viram ideologia. A ideologia vira uma visão de mundo. E essa visão de mundo começa a parecer a única coisa que faz sentido da sua vida miserável e solitária. No caso de Baliet, 2 fios dessa ideologia se fundiram de formas particularmente tóxicas. O primeiro era o supremacismo branco, especificamente a teoria da conspiração do Grande Reemplazo, que afirma que elites judaicas estão orquestrando a imigração em massa para substituir as populações brancas na Europa e América do Norte. O segundo era o que pesquisadores chamam de visão de mundo incel, abreviação de celibatário involuntário. A crença central, que homens como ele, homens que não conseguiram atrair mulheres, foram enganados por uma sociedade manipulada contra eles, que o feminismo está destruindo o Ocidente, que as mulheres são o inimigo, que os judeus estão por trás de tudo. Essas não são ideias marginais nesses cantos da internet, são água em que todo mundo está nadando. O que distinguia o caso de Baliet dos milhões de homens raivosos marinando nos mesmos fóruns não era apenas que ele explodiu, é que ele tinha um modelo muito específico para seguir. Porque 9 meses antes do ataque em Halle, em 15 de março de 2019, um supremacista branco chamado Brenton Tarrant entrou em 2 mesquitas em Christchurch, na Nova Zelândia, e matou 51 pessoas. Ele usava uma câmera no capacete, transmitiu tudo ao vivo pelo Facebook, postou um manifesto antes. E nos cantos mais sombrios da internet, ele foi celebrado como o herói, um santo, um modelo. Baliet não apenas admirava Tarrant, ele o citou explicitamente como inspiração. Ele queria ser o Christchurch alemão. Nas semanas e meses antes do dia 9 de outubro, Baliet fez 2 coisas simultaneamente. Escreveu um manifesto e construiu suas armas. No lado do manifesto, ele escreveu 16 páginas em inglês. Deliberadamente em inglês, porque não estava escrevendo para a Alemanha, estava escrevendo para uma audiência internacional de pessoas afins nos Shamboards. Negou o Holocausto, culpou o povo judeu pelo feminismo, pela queda nas taxas de natalidade, pela imigração em massa. Descreveu seu objetivo como matar o máximo de anti-brancos possível, judeus preferencialmente.
Se chamou de homem branco insatisfeito e de perdedor. Não com vergonha, mas com uma espécie de orgulho desafiador. Como se o fracasso da sua vida fosse prova de que o sistema estava viciado contra ele. Do lado das armas, a Alemanha tem algumas das leis mais rígidas sobre armas da Europa. Balliet não podia simplesmente entrar numa loja, então ele construiu as suas. Fabricou uma submetralhadora seguindo um projeto Faça Você Mesmo, incorporando componentes impressos em 3D, tornando esse um dos primeiros usos documentados de peças impressas em 3D num ataque terrorista. Também construiu bombas caseiras e dispositivos explosivos. Improvisados, os testou, praticou. Era meticuloso na preparação, mesmo que, como veremos, catastroficamente descuidado na execução. Ele também recebeu financiamento em criptomoeda de um indivíduo desconhecido. Até hoje, os investigadores nunca identificaram quem enviou ou por quê. Na manhã do dia 9 de outubro, ele dirigiu 45 minutos da sua cidade natal, Benndorf, até Halle. Escolheu o Yom Kippur deliberadamente. Máximo de pessoas dentro. Máximo de impacto simbólico. Prendeu a câmera no capacete, postou o passo manifesto e o link da Twitch no Meguca, um fórum de imagens de nicho vagamente afiliado ao 4chan, e então dirigiu até a sinagoga. O que se seguiu foi um dos ataques terroristas mais caóticos, perturbadores e de uma forma profundamente desconfortável, quase absurdamente incompetentes da história recente da Alemanha. Às 11 horas e 57 minutos, Balliet parou na frente da sinagoga e saiu do carro. Estava vestido com equipamento militar, câmera gravando, transmitindo ao vivo. Lá dentro, 51 fiéis estavam imersos nos serviços do Yom Kippur. Não faziam ideia do que estava acontecendo lá fora. Balliet se aproximou da pesada porta de madeira da sinagoga e tentou forçá-la. Ela não se mexeu, atirou na fechadura. Tentou detonar um dos seus explosivos caseiros na moldura da porta. Não funcionou direito. Tentou de novo e de novo. A segurança da sinagoga tinha sido reforçada nos anos anteriores. Uma estrutura de aço reforçado e uma porta pesada que tinha sido instalada precisamente para momentos como esse. A porta aguentou. Balliet podia ser ouvido na transmissão ao vivo resmungando para si mesmo. Em determinado momento, se chamou de perdedor. Em voz alta, na câmera, no meio do ataque. Ele queria um massacre. Queria um número de vítimas que o tornasse famoso nos círculos que venerava. Em vez disso, não conseguiu passar por uma porta. O que aconteceu a seguir foi a obra de um homem se desmanchando em tempo real. Ele virou as costas para a sinagoga. Uma mulher de 40 anos, chamada Jana Lange, estava andando na rua perto do cemitério judaico ao lado da sinagoga. Ela percebeu o barulho, os tiros, as tentativas de explosão e aparentemente disse algo para ele. Ele atirou nela várias vezes. Jana Lange morreu na calçada. Balliet voltou para o carro e dirigiu alguns quarteirões até um restaurante de kebab turco. Entrou e atirou num homem de 20 anos chamado Kevin Schwartz, um cliente habitual que estava lá para almoçar. Kevin Schwartz morreu no chão do restaurante. 2 pessoas mortas. Ambas eram transeuntes. Nenhuma delas era o alvo que ele tinha planejado originalmente. Uma mulher que falou alguma coisa. Um jovem que estava simplesmente almoçando. Balliet fugiu da cena. Durante a fuga, atirou e feriu mais 2 pessoas numa vila próxima quando elas se recusaram a entregar o carro. Roubou um táxi. Tentou fugir para o sul pela rodovia em direção a Munique. Causou um acidente com um caminhão. Foi preso às 13 horas e 38 minutos, a cerca de 40 quilômetros de Halle, sem oferecer mais resistência. O ataque inteiro durou menos de 2 horas. Enquanto isso, a transmissão na Twitch tinha sido vista por aproximadamente 2.200 pessoas antes de a plataforma tirá-la do ar, 30 minutos depois de começar. Em poucos dias, clipes estavam circulando no YouTube, Telegram e outras plataformas. O julgamento começou em julho de 2020 no Tribunal Distrital de Magdeburgo e durou 5 meses. O que o tornou excepcionalmente perturbador não foi só a evidência, foi o próprio Balliet. Ele dispensou seus advogados de defesa e escolheu se representar sozinho durante boa parte do julgamento.
Ele usou o espaço não para se defender, mas para continuar espalhando sua ideologia. Negou o Holocausto em tribunal aberto, o que é crime na Alemanha, e não demonstrou nenhum remorso em relação a nenhuma das vítimas ou sobreviventes, muitos dos quais eram coautores no processo. Em determinado momento, disse ao tribunal com todas as letras: "Atacar a sinagoga não foi um erro. Eles são meus inimigos." Ele também admitiu que queria entrar na sinagoga e matar todas as pessoas de dentro. Todas as 51. Quando perguntado sobre Jana Lange, a mulher que ele atirou na rua, disse que não tinha querido matá-la. Sua explicação entregue sem emoção: "Eu não queria matar brancos." Deixa isso assentar por um segundo. Uma avaliação psiquiátrica concluiu que Balliet apresentava sintomas compatíveis com esquizofrenia, paranoia e autismo, e que era incapaz de empatia enquanto simultaneamente se sentia superior aos outros. Mas, crucialmente, a avaliação concluiu que ele era totalmente responsável por suas ações. O tribunal rejeitou qualquer defesa por insanidade. Em dezembro de 2020, Balliet foi condenado à prisão perpétua, com uma designação de culpabilidade grave, que sob a lei alemã efetivamente bloqueia a liberação antecipada após os 15 anos padrão. A juíza-presidente Ursula Mertens descreveu como um ataque covarde. O então embaixador de Israel na Alemanha, Jeremy Satcharoff, chamou de algo mais do que isso: "Um momento muito alarmante da história alemã." Ele não estava errado. Se você achava que a história terminava com a sentença, errou. Em dezembro de 2022, 2 anos depois de começar a cumprir a prisão perpétua, Balliet tentou fugir da prisão. Fabricou uma Schraupe, uma arma artesanal dentro da cela, fez agentes penitenciários reféns na unidade em Burg e tentou escapar. Outros guardas o dominaram. Os reféns foram libertados sem ferimentos. Em fevereiro de 2024, ele foi condenado por sequestro e recebeu mais 7 anos, além da sua pena de prisão perpétua. Ele tinha 32 anos, ainda numa prisão alemã, ainda por tudo que se sabe sem arrependimento. Aqui está o que continua voltando para minha cabeça com esse caso. Stefan Balliet não se radicalizou num vácuo. Ninguém o entregou de um panfleto para ele. Ninguém o recrutou num comício. Ele ficou sozinho num quarto, rolando feeds de boards e fóruns que alimentavam ele com uma dieta constante de teorias da conspiração, misoginia e culto a assassinos em massa. Até que um dia ele decidiu que queria ser um deles. E então postou um link da Twitch esperando uma audiência. A porta aguentou. 51 pessoas sobreviveram por causa de uma porta de madeira reforçada e uma melhoria de segurança que alguém teve a previsão de instalar. Essa porta é o único motivo pelo qual isso não é uma história sobre um dos piores massacres antissemitas em solo alemão desde a Segunda Guerra Mundial. Mas Jana Lange não tinha uma porta reforçada. Kevin Schwartz também não. As pessoas que constroem esses caminhos de radicalização, os fóruns, os boards, os ecossistemas onde perdedores são convencidos de que seus fracassos são culpa de outra pessoa e a violência é glorificada como revolução. Essas pessoas nunca vão a julgamento, nunca serão responsabilizadas, continuam operando normalmente. E em algum lugar agora mesmo, em alguma sala de chat ou fórum de imagens ou canto marginal da internet, existe outro Balliet em formação, isolado, raivoso, procurando alguém para culpar, procurando um modelo a seguir. É isso que torna esse caso tão difícil de digerir. Não era um mistério, era um processo, e o processo ainda está rodando. Adoraria saber o que vocês acharam do vídeo. E se algum de vocês é da Alemanha ou sabe mais sobre esses casos, deixa nos comentários, eu genuinamente adoraria ler. Também me conta, qual país devo cobrir a seguir? Me fala aqui embaixo, cuida-se galera, tchau!